Fala galera, falando de carga distribuída agora. E eu passei 2 exercícios para vocês fazerem. Vamos resolver ele aqui. Mas antes, vamos falar um pouco de centroide de novo. Centroide a gente vai estudar na próxima unidade. De qualquer forma, já vamos adiantar. O que seria o centroide? O centro de gravidade de um corpo. Por exemplo, tem aqui esse caderno. E onde que eu deveria colocar a mão para suportar ele, para equilibrá-lo? Essa minha mão, a força eu devo fazer, né? Primeiro eu tenho a força dele, peso que a Terra gera nele, devido à gravidade eu tenho um peso, né? E eu devo colocar uma força exatamente no centro para quê? Para que eu possa equilibrá-lo. Então, da mesma forma, uma carga distribuída. Imagina esse caderno em cima dessa viga. Aonde que eu devo colocar um ponto para equilibrá-lo? Isso é, na mesma direção que a minha força faz, que o peso dele faz, né? Por exemplo, se o peso dele fosse aqui e eu colocasse a mão aqui, o que ele ia fazer? Ele ia virar, ele ia girar, ele não estaria em equilíbrio. Então, para estar em equilíbrio, a gente vai estudar isso lá na frente em centroide, eu tenho que ter essa força representada em um ponto que é o centro do corpo. No caso, vai ser o centro de gravidade dele, que é aqui exatamente no meio. Tá? Agora, quando a gente pega ele e corta, faz uma seção transversal, né? Uma seção, desculpa, diagonal. Então, eu tinha aquele caderno, né? Nesse formato, e eu cortei ele. Antes eu equilibrava ele exatamente no meio. E agora, onde que eu vou estar equilibrando ele? No fim das contas, eu posso colocar a mão aqui no meio também? Não. O centroide de um triângulo é representado a 1/3 da altura e 1/3 da base. Isso a gente vai ver em centroide, mas já estou adiantando para vocês. Então, com esse conceito, nós vamos resolver esses 2 exercícios que eu tenho carregamentos distribuídos diferentes, tá? Esse daqui é a distribuição linear, esse daqui eu tenho com a distribuição variando. E a gente vai resolver para achar as reações em A e em B, tá? Importante, o exercício só colocou assim, determina as reações em A e em B. Ponto A aqui, né? Eu deixei os dois do mesmo jeito. O ponto A, eu tenho uma fixação, um exemplo, como se fosse um pino, né? É como se eu tivesse um pino, ele é pinado. Ele é de segundo gênero, né? E ele representa aí reações em X e Y. E aqui eu tenho reações como se fosse um carrinho, um rolete. Vou botar aqui, rolete. E ele representa aí do primeiro gênero. É como se ele tivesse apenas uma reação, ele só tem uma reação que é a reação em Y. Né? Então, como se fosse pinado, consigo girar, mas eu não consigo movimentar nem para um lado nem para o outro. Nem para baixo, nem para cima. Pino, aqui seria rolete. Rolete permite girar, porque ele é como se ele fosse pinado em cima e rolete embaixo. Só que na hora que eu movimento ele aqui, eu consigo movimentar. Então, reação em X aqui, ó, lá no ponto B, não existe. Ela não tem como suportar. Tá? Por conta disso, né, eu vou até deixar aqui, ó, por ser apenas de um gênero, BX aqui nesse caso não vai existir. A única que eu vou ter aí vai ser o BY. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz para todos, né? Vou botar aqui o diagrama de corpo livre para fazer para os dois, né? Diagrama de corpo livre eu devo fazer para os dois. Mas vamos fazer aqui. Então eu tenho minha viga. Pronto. Está aí minha viga. Ponto A e ponto B. No ponto A, segundo gênero, eu tenho aí AX, AY. No ponto B, BY. E essa carga agora, a carga externa que eu conheço, é todo esse carregamento aqui, ó. Posso representá-lo em um ponto apenas, uma força só? Posso. Onde ela vai estar? Exatamente no meio. Então essa força equivalente vai ser igual o cálculo da área dele. Vou botar até aqui assim, ó, cálculo da área. Quem que é a área dele? Base é quem? 3 metros, vezes a altura, que é o 500 Newton por metro. Então, na hora que eu corto aqui, ó, vai sobrar Newton apenas. Pô, se eu tenho uma barra, vamos dizer, se eu tenho um caderno, tá? Um caderno, não vou nem trabalhar com área, vou trabalhar linear. O metro dele pesa 5 quilos. Se ele tem 1 metro, ele vai pesar quanto? 5 quilos. Se ele tem 2 metros, 10 quilos. Vai ser a massa dele, perdão. O peso quilograma-força, né? Então, onde que eu colocaria a mão para equilibrá-lo? Onde que eu poderia representar toda essa força em um ponto apenas? No centro dele de gravidade, né? Então eu tenho essa força, no caso,
vai ser igual, essa força equivalente aí, né, a 1.500 newtons. Está aplicada onde? Aqui nesse ponto. Vou até botar aqui assim, ó, 1.500. Beleza? Vou tirar daqui. 1.500 newtons. Show até aí. E a representação dessa força é onde? Exatamente no meio. Qual que é a distância aqui? 1,5 metro. Beleza, até aqui de boaça. Galera, com isso daqui você já resolve o exercício, com o que você já tem de conhecimento. Bom, forças em X, condições, primeiro, condições de equilíbrio, né? Quais são as minhas condições de equilíbrio? Meu sistema está parado, bonitinho, não está caindo, graças a Deus, senão vocês dimensionaram errado, né? Eu estou usando essas forças depois para dimensionar um pino, para dimensionar o suporte, né? O rolete, o que for. E as condições de equilíbrio que eu tenho são quais? Somatório de forças em X igual a 0. As forças que eu tenho em X aí, AX. Galera, o AX aqui, ele é 0. Mas qualquer força que eu tiver na horizontal aqui, ele vai existir. Ele está ali para suportar, tá? Agora, somatório de forças em Y, já falei isso para vocês. Se eu tenho duas incógnitas, na hora que eu fizer somatório de força Y, eu vou achar AY mais BY igual a 1.500. Eu não resolvo o problema. Se eu tenho duas incógnitas em um eixo, né, vamos dizer em X, ou duas incógnitas em Y, parte para outra equação. Vamos direto para a somatória de momento. Escolhendo um ponto aqui qualquer, ou A ou B, para eu eliminar uma das incógnitas, né, somatória de momento em A. Tem momento na estrutura, sim, carregamento? Não. Vamos lá. A Y gera momento em A? Não, porque ele está em cima do ponto, né? Não tem distância, não gera. 1.500 gera momento em A? Gera, ó. No caso ele gera negativo. É 1.500 vezes 1,5. Não é isso? E o BY gera? Gera sim. Positivo. BY vezes a distância daqui até aqui. Vezes 3. Nessa brincadeira vocês vão achar aqui BY é igual a 750. E quando você faz somatória de forças em Y, eu tenho lá AY mais BY menos 1.500. Conheço BY, eu vou achar que AY é igual a 750. Tá? Os dois positivos. Galera, importante aqui, ó. Vai uma dica para vocês para quando vocês fizerem exercício. A gente nem precisava de fazer esse cálculo, tá? Se eu tenho uma viga de fora a fora, tá aqui a viga, e eu tenho um peso exatamente no meio, essa reação, esse suporte e esse suporte vão resistir o mesmo peso. À medida que eu movimento esse peso para um lado de uma reação ou outra, para um lado de um suporte ou outro, esse suporte tem que suportar mais. A ideia de você carregar uma geladeira, por exemplo, vamos dividir o peso, que vocês peguem com a mesma distância do centro de gravidade daquela geladeira, senão alguém vai estar carregando um peso a mais aí, vai estar fazendo força a mais. Então, nesse caso, se o peso está exatamente no meio, as reações são iguais. Está aqui, comprovando para vocês o cálculo, mas vocês não precisam de fazer isso toda hora. Se vocês perceberem que o carregamento é simétrico, não precisa de fazer, tá? Você já sabe que é metade, ponto final. Diferente da letra B. Vamos lá para a letra B então. Mesma coisa do outro, eu começo fazendo o diagrama de corpo livre. No diagrama de corpo livre aí, eu vejo as mesmas reações. AX e AY e BY, porque eu não mudei nada, só mudei o carregamento, né? AX e AY e BY. Só que agora eu fiz a mudança de quem? Do carregamento. Eu quero descobrir aquele carregamento agora. Como é que eu represento ele em apenas um ponto? Né? Primeiro, a força agora, igual eu falei para vocês lá, né? A força equivalente, mesma coisa que a gente calculou a outra, só que agora a área é diferente. Antes eu tinha uma área retangular, né? Agora eu tenho uma área triangular. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura
dividido por 2. Essa força equivalente agora é igual a 750. Opa, agora é 750. E eu falei para vocês lá também, a gente vai estar vendo isso lá em centroide, que ele vai ser representado a 1/3, a força vai ser representada a 1/3 da base. 1/3 da base do lado maior. Isso é 1/3 da base daqui, ó. 1/3 da base. Esse aqui é 3 metros, 1/3, 1 metro. Então sobra quanto aqui? 2 metros. E galera, os cálculos, mesma coisa daqui. Condições de equilíbrio, somatória de forças em x igual a 0. Eu tenho que o meu AX é 0. Repetindo, ele está ali se precisar dele. Nesse caso, ele é 0, tá? Somatória de forças em y. Duas incógnitas eu não resolvo. Vamos para a somatória de momento, então. Somatória de momento no ponto. Vou escolher o ponto A também, igual a 0. Quem é que gera momento no ponto A? Menos a força equivalente, que antes era 1.500, agora é 750. E a distância, repara, do ponto A agora ele está a 2 metros. Tá? E BY mais BY vezes 3. Eu tenho aqui agora que BY é igual a, passa para o outro lado multiplicando, 1.500 dividido por 3. A 500 N. Fechou? Vamos para a Y. Somatória de forças em Y igual a 0. Eu tenho lá AY mais BY menos 750. Deixa eu botar esse BY aqui para ficar melhor visualizado aqui, ó. Show. Passa para o outro lado, ó. AY vai ser 750 menos BY. BY é 500, AY é igual a 250. Observem o que eu falei. Se um corpo, se o peso está exatamente no meio do corpo, os dois recebem a mesma carga. Se o corpo está mais próximo de uma das reações, de um dos apoios, aquele apoio que o peso está mais próximo é que vai suportar toda a carga, que vai tender a suportar a maior carga, perdão. Então esse daqui, ó, BY, suporta o dobro de AY. Isso por conta dessas distâncias. Se a gente variar a distância, a gente vai estar variando esses valores. Pô, mas esse daqui deu 750, por que que lá deu 500? Primeiro, aqui a gente estava falando da força a força aqui toda distribuída, linearmente distribuída. Então o que que eu tinha aqui? 1.500 de carregamento. Nesse daqui, o carregamento é metade. Se você somar as reações, está aí o valor do carregamento, 750. Somou as reações, 1.500. Beleza, galera? Qualquer coisa, põe aí um comentário para ajudar a resolver. Se tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo também. Beleza? Valeu!